Abra sua Bíblia, meu irmão, numa carta escrita pelo apóstolo Paulo. Na ocasião, Paulo estava acompanhado de dois outros homens missionários, evangelistas, um jovem chamado Timóteo e Silas, ou Silvano, como diz aqui no texto, um companheiro de viagem. E eu vou estar lendo um texto, mas eu vou estar falando sobre todo o contexto de toda essa carta aqui, aquilo que ela pode nos apresentar de realidade prática para a nossa vida. Então, esse texto aqui os dois livros, de 1º e 2º Tessalonicenses, são cartas que Paulo escreve para algumas comunidades cristãs. E ele é muito didático, e eu quero que essa mensagem, essa reflexão, ela seja muito didática também, bem instrutiva para você, que sirva de auxílio para a tua tomada de decisão, para a tua caminhada, para os teus compromissos. Ainda que você não tenha uma afinidade ou você não faça parte do reino de Deus, não seja um cristão, eu acho que se você ouvir essa palavra aqui, o que ela tem para colocar no teu coração, ela pode te dar a oportunidade de você pensar melhor, de você viver de forma melhor, e você ter resultados também melhores. Então, o tema de reflexão vai ser sobre constância. A gente vive num mundo que é um mundo muito inconstante. A gente vive num mundo que é um mundo de muito pouca perseverança. A gente vive num mundo em que as pessoas desistem muito fácil das suas caminhadas, dos seus interesses. Estou com a camisa aqui, tá? Obrigado, irmã. Essa camisa eu ganhei de presente. Estou agradecendo aqui publicamente a nossa amiga, irmã Sueli. Então, a gente vive nesse mundo que é um mundo que a gente conhece como um mundo muito volátil. As pessoas desistem muito fácil de tudo, a gente desiste dos nossos objetivos, a gente desiste dos nossos relacionamentos, a gente desiste de coisas tão importantes que a gente deveria colocar assim como um princípio de certeza e levar isso até o final, fechar os ciclos que a gente inicia, e nisso a gente vai deixando marcas pelo caminho, coisas penduradas, coisas inacabadas, e no meio desse processo de inconstância, a gente machuca a pessoa, a gente se fere também. E a Bíblia, a palavra de Deus o tempo todo, ela nos faz um convite para a gente poder olhar para uma direção e seguir nessa direção. E o texto de Paulo aqui diz assim, é por isso que, 2 Tessalonicenses 1, versículo 4, é por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês, se referindo à igreja de Tessalônica, a igreja de Deus, por causa da perseverança. É o que está aqui na versão, mas esse termo perseverança, ele significa literalmente constância. Então, Paulo se orgulha daquela igreja por causa da sua constância e da sua fé, que eles demonstram em todas as perseguições e tribulações que eles têm que suportar. Então, eles vivem uma situação de muito sofrimento, de muita perseguição, mas ainda assim, eles não dão passos para trás, eles continuam no objetivo, eles continuam olhando fixo para o alvo, que nesse caso aqui é a fé cristã, é a caminhada com Cristo, e o produto disso, de uma caminhada com Cristo, é uma vida. E eu sempre repito aqui, uma vida que é interessante, uma vida que vale a pena a gente viver, uma vida que vale a pena a gente investir. Nós passamos um tempo muito breve nessa terra e nós não podemos desperdiçar a oportunidade que a gente tem de felicidade, de amar, de se relacionar, de viver bem com as pessoas, de construir, de deixar legado, de deixar marcas importantes. Nós temos que passar por esse tempo, por essa vida, por essa brevidade que Deus nos dá de tempo para viver nessa era aqui. A gente tem que deixar a nossa marca. Então, você precisa ser lembrado quando você for embora um dia daqui, como alguém que realmente teve um significado, e não como alguém que passou como uma poeira nesse mundo, e que caiu no esquecimento, ou toda vez que alguém traz você à memória, a sensação é ruim. Eu lembro uma vez que uma irmã muito sofrida, ela passava por muitas dificuldades dentro do seu relacionamento, e depois de décadas daquele relacionamento sofrido, o esposo dela faleceu, morreu, e apanhava, botava para fora de casa, voltava de novo, uma opressão, uma desgraça tremenda. E no dia do enterro, ela estava ali, ela chorou e tal pela perda, mas no último segundo, quando o caixão estava descendo, ela chutou a poeira para dentro do buraco e falou, vai, traste. É assim que você quer ser lembrado?
Quando você fechar os olhos dessa terra e as pessoas que estão ali ao redor daquela cerimônia fúnebre, guarda-mágoa está ali como uma representação para não deixar sozinho, porque tem que enterrar, porque tem que passar por aquela fase, mas o sentimento no coração é: vai, traste, você não significou nada para ninguém, muito menos para mim. Isso não pode acontecer. Jesus, ele veio para tentar contar uma história diferente. Ele veio para poder fazer história diferente acontecer na sua vida. Mas isso exige participação, isso exige parceria. É eu entender Deus, eu querer caminhar com Deus, eu querer construir a minha história com Jesus Cristo, a partir desse tempo aqui. Então, Paulo está ali num tempo, e eu quero falar contigo sobre constância, que é esse estado de permanência. Constância é o estado daquele que permanece, daquele que continua. Eu posso ser constante em virtudes, de maneira boa, fazendo coisas boas, dando significado para as pessoas e para o mundo, mas eu também posso ser constante com defeito. E é o que mais até acontece. A pessoa constantemente mal educada, a pessoa constantemente mal criada, a pessoa constantemente insuportável. Eu não sei se você conhece gente assim. Tu fala: gente, como que esse cara, como que essa mulher é assim? Toda vez que a gente fala, toda vez que a gente conversa, toda vez que a gente precisa resolver alguma coisa, a pessoa é insuportável. E dá vontade de você enfiar o dedo na garganta e vomitar. Por conta dessa constância de uma vida que está sempre molestando o outro, que não faz, não é feliz e não deixa o outro ser feliz. Isso é um nojo. Vocês concordam comigo? Conhece alguém assim? Você é assim? Então, eu posso ser constante também num defeito, para o mal. E ser constante vai ter a ver com hábitos, com repetições, porque hábito é justamente isso. São repetições de comportamento que criam raízes em nós. E, a partir daí, podem criar uma cultura pessoal também. De tanto você repetir, repetiu bem, você se torna uma pessoa bondosa. Repetiu mal, você pode se tornar uma pessoa também do mal, uma pessoa maldosa. E a gente pode, através dos nossos hábitos de constâncias, boas ou ruins, nos tornar aquilo que constantemente repetimos. Então, aquilo que você repete sempre pode ser, de fato, aquilo que você é. E se você repete sempre nojeira, enjoo, insuportabilidade, coisa ruim, é isso que você é. E talvez nem você tomou noção disso ainda. Agora, se você é uma pessoa amável, bondosa, dedicada, altruísta, que consegue valorizar você, consegue valorizar as pessoas, consegue valorizar o mundo, e repetidamente você tem esse comportamento, é isso que você é. Uma pessoa do bem, uma pessoa bondosa, e por aí vai. Então, Paulo, ele está ali com dois companheiros, um jovem Timóteo, um jovem cristão, um pastor, e Silvano, um outro companheiro de viagem. Ele escreve para uma comunidade grega, de nome de Tessalônica, uma cidade na Grécia, existe até hoje ainda. E essa carta aqui, ela tem um princípio de alegria, uma carta alegre, porque Paulo, ele olha para aquela comunidade cristã e ele vê assim, bons motivos. Ele vê que ela tem uma igreja que é exemplo, é uma igreja que vale a pena você estar naquele meio, porque as pessoas ali seguem as pretensões corretas. E Paulo, ele vai destacar justamente isso, vai falar: vocês são alegres porque vocês imitam a mim. Então ele chama a responsabilidade para ele: vocês imitam Jesus também. Mas, de outro lado, essa carta também é uma carta de exortação. Então, a exortação é uma carta é o encorajamento. Então, Paulo, ele encoraja. Então, ele vê coisa boa naquela comunidade, mas ele encoraja aquela comunidade a se tornar algo ainda melhor, a dar passos ainda mais maduros, para que eles permaneçam, ele vai dizer isso dentro do contexto, na fé, diante dos desafios e diante das tribulações que a vida apresenta. Então, tudo aquilo que acontece na tua vida, dependendo das suas inclinações de constância, podem fazer você ser uma pessoa melhor, pode fazer você ser uma pessoa pior.
tem gente que vive dificuldades, tem gente que vive debaixo de opressão, tem gente que vive relacionamentos ruins, mas o produto que as pessoas conseguem extrair disso aí é crescimento, é não querer repetir, é querer ensinar diferente, é querer mostrar coisas diferentes para o mundo. Agora, outros não. Às vezes você vive uma vida oprimida, uma vida cansada, uma vida sofrida, e você internaliza isso. Isso é psicologia. Você internaliza isso e você vira uma pessoa amarga para o mundo. E Paulo, ele olha para eles ali e fala, não, vocês, diante de todos os desafios e tribulações, vocês estão bem, vocês estão caminhando de forma adequada, isso é motivo de alegria, mas deixa eu impulsionar vocês, deixa eu admoestar vocês a fazer coisa ainda melhor, a dar passos ainda melhores. Então, ele vai dizer lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 6, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor também, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E meus irmãos, meus amigos, você que está aqui hoje, ouvindo, quem está em casa também, ouvindo a gente vive tempo de muita instabilidade, como eu disse. Um tempo em que tudo se dilui, as coisas sólidas parece que não tem muita importância. Então, hoje eu lembro, na minha adolescência, que a gente ainda falava que a gente tinha uma paquera e que a gente estava flertando e que a gente estava com um pretenso namoro ou paquerando, era algo assim. Hoje você tem algo que antecede a paquera, sei lá, o crush. Então você beija quem você não gosta, quem você não quer, porque você está em algum lugar e a pessoa não tem nada a ver contigo. Ah, por que beijou? Beijei porque tal, surgiu, pintou, com a Covid. Que bom, tá? Que agora, por uma questão de saúde, você não pode ficar abrindo a boca para qualquer um em qualquer lugar. Então, aproveite essa lição. Ai, estou até soltando fogos para isso. Deus é bom, né? Aleluia, né? A igreja não responde, né? Deus manda trovão do céu. Então, é um tempo líquido, um tempo em que tudo se dilui facilmente. Nós curtimos e descurtimos as coisas importantes, às vezes, com muita facilidade. A gente inverte prioridades. Bom vira ruim, ruim vira bom. Como se fosse, assim, meros likes e dislikes de uma rede social. Então, você fala que você tem um amigo desse jeito. Ah, quantos amigos você tem? Você tem 3.000 seguidores numa rede social. Eu pergunto, mas com quem você conversa? Com quem você abre o teu coração? Quem te ajuda a caminhar? Quem pode tornar uma pessoa melhor? Tu fala, ninguém. Eu falo, mas como? Tem 3.000 amigos. E você fica, às vezes, nessa euforia. Porque as pessoas impulsionam e parece que a amizade agora ela foi reduzida a compartilhamento. A quantos são associados à tua rede social. E, às vezes, no teu interior da tua casa, da tua noite, das suas reflexões, você é uma pessoa sozinha, uma pessoa solitária, não consegue compartilhar nada com ninguém. E depois eu vou falar aqui, isso pode ter a ver também com constância. Então, Paulo, a partir dessas recomendações a essa igreja, ele vai tratar esse tema. Eu já queria falar contigo que você precisa, e eu preciso também, ser constante nos seus compromissos. A gente vive um tempo de muito descomprometimento. E quando eu falo de compromisso aqui, eu estou falando do compromisso que diz respeito à nossa subsistência. É compromisso de vida, para sobreviver, é de estudar, é de saber que eu tenho poucos caminhos para tentar me realizar nesse mundo. Ou eu estudo, ou eu sou um empreendedor e eu tenho uma sacada assim, de Bill Gates muito fera, e eu vou ficar milionário, ou eu jogo na loteria e acerto, que é a menos possível. Ou você vira um marginal, você vira um assaltante, ou vira um político, né? Destacando aqueles políticos que fazem algumas coisas boas. Então, você tem poucas possibilidades para você tentar fazer alguma coisa. Então, você precisa se comprometer com aquilo que está diante de você. Então, se o estudo é aquilo que é mais aparente, ou que está mais diante dos nossos olhos, na verdade, a gente passa, às vezes, quase que 1/4 da nossa vida dentro de uma sala de aula. Tem gente que passa a metade ou a vida toda dentro de uma sala de aula estudando. Então, a gente, para poder não ser nada no Brasil, você tem que ficar pelo menos 15 anos dentro de uma sala de aula. Que aí você se forma, você faz o 2º grau, e tu fala, se formou em quê? Em nada, eu só terminei um ensino, só terminei um período, porque a gente não tem formação. Mas, ainda assim, o estudo é um caminho para a gente poder ter uma vida que possa ser uma vida estável. A gente conseguir um emprego, fazer um concurso, trabalhar numa empresa, ter uma profissão, independente de qualquer profissão que seja, mas uma profissão digna. Nós precisamos ter compromisso
nessa questão de subsistência com o nosso trabalho. A gente precisa trabalhar, a gente precisa ter compromisso para aqueles que negociam, para aqueles que são empreendedores, e às vezes você fala, mas você é autônomo, você não tem horário para chegar, tu faz o que você quer, você faz o teu dia, faz o teu feriado. Pelo contrário, se você conversar com os empreendedores que têm compromisso com o seu negócio, eles vivem uma vida quase que escravizada. Se tiver alguém aqui que se dá ao empreendimento, ou ao empreendedorismo, você vai responder isso aí. Então, eu preciso ter compromisso com aquilo que eu me proponho fazer. Eu preciso ter compromisso com os meus tratos. Quando eu trato alguma coisa com alguém, eu preciso cumprir a minha palavra. Ela precisa. Eu lembro que meu pai falava, olha só, a gente não precisa escrever nada. O meu pai é estilo bigodão, estilo milico antigo da década de 60. Ele falou, ó, tu arranca o bigode e entrega para o outro. E o fio do bigode que é a palavra, e a gente cumpre nisso. Hoje você até escreve e ninguém cumpre. Hoje tu fala que vai matar, o cara não cumpre. Tamanho descompromisso. A inconstância com relação aos compromissos, aos tratos, às nossas obrigações financeiras. Então, essa carta aqui, que é a primeira carta que Paulo escreve no Novo Testamento, é o escrito mais antigo do Novo Testamento. Antes de todos os 4 evangelhos existirem, Paulo já estava escrevendo essa carta aqui, e ele vai estar falando sobre Jesus, e vai estar orientando as pessoas nessa questão aqui de compromisso e de constância, estabilidade nos compromissos. Então, esses irmãos aqui são frutos de uma viagem missionária, a segunda viagem missionária de Paulo. A gente está falando aqui de um tempo que é mais ou menos ali década de 50, depois de Cristo. E eles viviam, nesse momento, que Paulo escreve para essa igreja, aquilo que dentro da teologia, da academia de ensino cristão, a gente conhece como parousia, que é o quê? Cristo vem, o tempo do fim chegou, a volta de Jesus está iminente, a segunda volta e a volta definitiva de Jesus vai acontecer, é o fim dos tempos. Eles viviam naquele momento ali, Jesus tinha morrido, Jesus ressuscitou, mas ele falou, eu vou voltar para fazer o juízo agora, para acabar com tudo, para acabar com a história. Quem respondeu a mim, ao Cristo, de forma positiva, está comigo, vive a eternidade. Quem não respondeu, ou quem rejeitou isso, vive uma eternidade de afastamento com Deus, que a Bíblia chama de inferno. Então, eles viviam esse momento. Tinha muito pouco tempo que Jesus tinha morrido. E essa parousia, ou essa sensação de que Jesus ia voltar amanhã, estava presente no coração deles. Então, o que acontecia aqui? Algo interessante. Se Jesus está voltando, e se o tempo que a gente vive é o tempo do fim, olha só que coisa. Para que trabalhar? Então, vamos supor que eu falo, tive um sonho, uma revelação e tal, Jesus vai voltar amanhã. Ou vai voltar sexta-feira. E você tem uma jornada de trabalho que você tem que enfrentar essa semana, que é aquela das piores que promete. Eu vou falar, se Jesus vai voltar sexta-feira, eu não vou ter nem dia 30 de outubro, para que eu vou trabalhar? Parei, não faço mais nada. Então era mais ou menos isso que eles pensavam naquele tempo ali. Se Cristo vem, se a volta de Jesus ela é evidente, eu não preciso fazer mais nada. E Paulo faz uma advertência quanto a isso. E ele vai dizer lá na carta para essa comunidade, em 2 Tessalonicenses 3,10, quando a gente ainda estava com vocês, nós lhes ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Ah, que coisa linda, né? Que coisa linda que vale para esse tempo, para a vagabundagem que existe nesse tempo, para a adolescência tardia que existe nesse tempo. A gente tem cada marmanjo dentro de casa, que às vezes com 30 anos, e está ainda às custas do papai e da mãe, sanguessuga de papai e de mamãe, e não dá colaboração com nada, não ajuda numa conta de luz, às vezes não capina nem um terreno ali, não lava nem uma louça para a mamãe, para dar uma aliviada na mamãe, que já é uma senhora, é idosa, que a vida toda se esforçou para fazer alguma coisa para o camarada. E isso já criaram até uma síndrome dentro do ambiente da psicologia, que é a síndrome, filho que está ouvindo aí em casa, presta atenção nisso, a síndrome da adolescência tardia. Que o menino ele faz 25 anos, sanguessuga, deitão de papai e de mamãe.
E às vezes até de vovó, que a vovó recebe a pensãozinha, ele que vai buscar, ele sempre dá aquela mordidinha num pedacinho. E por aí vai. Paulo, ele olha e fala, olha só, a gente está entendendo que Jesus está voltando e de repente, mas ele não disse quando, pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, mas pode ser daqui a 2.500 anos. Então vamos pensar no tempo do agora, no tempo do hoje. E hoje, se você vive, se hoje você tem um trabalho, se hoje você tem compromisso, se hoje você tem obrigações, faça, cumpra. O amanhã, deixa ele chegar. Se você não fizer hoje, que não coma também. Então, era uma palavra dirigida a deitões. Aí ele vai justificar, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos. Então, a palavra ócio aqui, que a gente pode traduzir para a linguagem de hoje, vocês estão vagabundando. Fala, Deus. Fala, Jeová. Não trabalham, mas andam se intrometendo na vida dos outros. Porque é pior ainda, porque aqui faz uma afirmação de um dito popular que todo mundo conhece. Mente desocupada, oficina do capiroto. Oficina do coisa ruim, não é assim? Aí, às vezes, a gente desenvolve até coisa que seria desnecessário. A gente sabe que, por exemplo, essas doenças, né, ligadas à ansiedade, psicologia, à depressão e etc., elas acontecem, isso já foi comprovado, isso já é catalogado, mas tem muita gente que nessa onda de que está de depressão, pega a muletinha e fala, não, que eu estou deprimido, não, que eu não estou com vontade de fazer isso não, fica dando desculpa exatamente para isso aqui, para deixar de cumprir, de ser constante com aquilo que ele deveria estar fazendo. E talvez, se ele estivesse fazendo, ele não ia se sentir deprimido, não ia se sentir ansioso, porque tu coloca, duvido, você, em alguma comunidade, você ir lá no Mendanha, que tem uns camaradas lá no Mendanha, que bota uma enxada nas costas e capina um terreno o dia todo, fala, tem tempo de ficar triste? E fala, não, meu irmão, não dá tempo para isso. Não dá tempo, porque é sol quente nas costas, o dia todo. Então, ele se dá a uma atividade que subtrai dele possibilidade de ficar pensando coisa ruim, de viver ócio. Agora, tem um lado clínico que a gente não pode afastar, né, que eu não posso ser irresponsável aqui para dizer que não acontece, porque acontece. A pessoa precisa se tratar, ser cuidada. E esse também. Então, para isso, eu preciso ser zeloso, eu preciso ser constante com os meus compromissos. Eu preciso ter empenho, eu preciso ter constância com os meus propósitos. Então, se com 15 anos eu não me formo a nada, eu vou fazer um curso de mecânico, um curso de cozinheiro, um curso de qualquer coisa, vou fazer uma faculdade, vou me formar em alguma profissão. Eu preciso resolver, eu preciso me tornar útil para o trabalho. Se eu não consigo em absoluto fazer nada, eu tento ajudar alguém com alguma coisa, mas eu preciso ter essa vida proativa, com compromisso da minha própria subsistência, e isso exige constância. Colocar a mão, às vezes, onde a gente não alcança. Muita gente não sabe que não dá para ir até aquele lugar, então você vai até onde você pode, mas seja constante com os compromissos que você assume até onde você pode. Cumpra tudo aquilo que você se compromete com os outros. E só para lembrar de novo, não seja um deitão, levando uma vida que fica chupando o sangue dos outros. As dificuldades a gente entende, mas existe um limite, um horizonte, que você fala, agora não é mais dificuldade, não. Agora é o ócio, agora é a falta de vontade de perseverar, agora é inconstância. Aí nós temos um problema, e Paulo está dando assim, uma dica para esse problema. Qual a orientação dele? 1 Tessalonicenses 4:11, esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que vocês andem decentemente aos olhos daqueles que estão de fora e não dependam de ninguém. Ele está falando isso para crente, tá? Então, se tem alguém aqui que de repente não tem uma experiência, ele não está falando para quem não é crente, não, ele está falando para crente, ele está vendo dentro da igreja isso acontecendo, e ele está chamando a atenção. Então,
Se você tem que trabalhar, trabalhe. Se você precisa planejar, planeje. Se você precisa fazer conta, faça. Se você precisa pagar aquilo que você deve, busque cumprir com esses compromissos. Defina o que é prioridade na sua vida para você não se atrapalhar com as suas finanças. Observe todos os limites que você tem e, principalmente, não explore os outros. A primeira orientação. A segunda, que nós precisamos também ser constantes nas nossas relações. Porque nós somos seres sociais. E como seres sociais, a gente precisa ter interação uns com os outros. E interação é justamente isso, é ter ação mútua, um com o outro. Vivemos, enquanto seres sociais, em vias duplas. Um vai e o outro vem, ou então os dois vão junto. É sempre assim. É um afetando o outro, é um influenciando o outro. Nós somos sempre influenciados pelo mundo, pelas pessoas e pelo outro. Se você acha que você consegue viver uma vida solitária, uma vida sozinha, uma vida longe de uma vida social, é impossível, porque Deus, Ele te fez constituído disso. Deus, Ele disse desde o princípio, não é bom que o homem viva só. E é muito interessante que a principal pessoa social que Deus cria para ser a companhia do homem é a mulher. Justamente aquela que causa mais problema. Justamente aquela que fez você pecar. E justamente aquela que comeu a maçã. E justamente aquela que até hoje derruba um monte de homem. Sabe por quê? Porque o homem age da mesma forma com ela. Porque o homem é igualzinho também, no mesmo aspecto. Porque os dois são criaturas de Deus, os dois são criaturas humanas, os dois são constituídos das mesmas possibilidades de defeito, mas Deus fala assim, não é bom que vocês vivam só, vocês são dois humanos, mas vocês são diferentes, a constituição biológica, física de vocês é diferente, mas o grande desafio é que um se torne a mesma carne do outro. Que um diga, eu sou sangue do teu sangue, osso do teu osso, carne da sua carne. Isso é um desafio tremendo para a gente. Que é o desafio das relações, na diferença. E você tem que se relacionar com quem é diferente de você. E já começa pelo sexo, porque a cabeça, os hormônios, tudo funciona diferente de você. Então já tem um problema. Mas é um problema que ele tem solução. É um desafio que Deus, se Deus fez, é porque Ele vê possibilidade disso subsistir, mas para isso há a necessidade de existir a constância nas relações, eu estou falando aqui de homem e de mulher nesse caso aqui, mas em termos gerais, do homem com o seu semelhante. E é na interação, principalmente da diversidade, com o outro diferente, que nós vamos ter condição de compreender que existe um mundo além do nosso próprio mundo. O grande problema que a gente tem hoje, que a gente vive num mundo que você acha que é só teu, que só as tuas verdades podem subsistir, que só o que você fala que deve valer. Então você vive nesse mundo egoísta, num mundo egocêntrico, num mundo só seu, um mundo que você não consegue olhar para o outro, um mundo que você não consegue incluir a realidade do outro nas suas realidades, a verdade do outro nas suas verdades, para vocês se compensarem, para vocês se equilibrarem. E daí, o que eu tenho de ruim e você tem de melhor, você modifica em mim, o que eu tenho de bom e você tem de pior, eu modifico em você e crescemos juntos. Então, a carne da mesma carne, o sangue do mesmo sangue, os ossos do mesmos ossos, é nesse sentido, é um sentido figurado, mas um sentido importante, que a gente tem que fazer uma simbiose, a gente tem que fazer uma união um com o outro, que a gente vai prevalecer, sabe por quê? Eu sinto a tua dor, e você sente a minha dor. Quando você chora, eu fico triste também. Quando você está duro, eu fico duro também. Quando você tem um problema, esse problema é meu. É a maior desgraça que existe. Aí eu volto para a questão relacional entre marido e mulher, nos casamentos. É quando você fala, ai, Deus é bom demais. Deus hoje está comigo. É confirmação da palavra. Perdi completamente. Mas quando você vive
um relacionamento e a pessoa fala assim para você, o problema é seu, esse problema não é meu. Como assim? Se a gente vive uma união, se a gente vive uma relação conjugal, que significa conjunta, então como que o problema é meu? Qualquer problema que entra na tua casa é problema nosso. É problema seu e do teu esposo, da esposa, e do seu esposo, do esposo da sua esposa. Só que a gente trata isso de forma assim, muito pueril, de forma muito diluída, de forma muito instável. Então você tem relações que tu fala assim, não dá mais para mim. Por quê? Ela não presta para mim. A grande pergunta que eu queria te fazer é, você presta para quem está contigo? Você presta para viver com quem está com a tua companheira, com a tua esposa? Você presta para ser amigo de alguém? Ou você acha que o teu amigo, ele tem que cumprir todos os seus requisitos e pretensões, senão ele não serve para você? Se você vive assim, tu está muito, mas muito distante daquilo que Jesus nos ensinou a respeito de altruísmo, a respeito de vida relacional, a respeito de constância nas relações. Quando Paulo ele escreve, ele observa que, como apóstolo ali, ele tinha um título, e no contexto dele, ele poderia ter assim, alguns privilégios, e ele poderia se prevalecer desses títulos, mas, entretanto, olha só o que Paulo fala como apóstolo, como um enviado, uma pessoa que estava ensinando o Evangelho. Lá em 1 Tessalonicenses 2,7, olha só, eu poderia ser um peso para vocês, mas eu fui bondoso como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos. E ele vai continuar, e agora falando na voz também dos amigos que estavam com ele, sentindo assim tanta afeição por vocês, que decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida. Olha só. Então, Paulo ele faz 3 viagens missionárias, ele foi o maior pregador do Evangelho, ele alcançou mais gente do que Jesus no seu tempo. E o mundo que existia ali na Europa toda, da Palestina até Grécia e países da Ásia, Paulo ele foi para todos esses lugares, ele falou para muita gente, para gente que ele não conhecia, para gente que era hostil ao povo dele, para gente que perseguia o povo dele, e ele fala, eu amo vocês a ponto de entregar a minha vida por vocês. Você é capaz de entregar a tua vida por alguém que você não conhece? Você é capaz de fazer algum ato de bondade com uma pessoa que você nem sabe qual é o nome? É difícil a gente tentar entender essa dimensão de Paulo dentro das nossas realidades, porque a gente vive nessa realidade do pronome que vem para mim, do eu. Então, eu que tenho que prevalecer, as minhas coisas que têm que subsistir, os meus interesses que têm que vingar, e o outro que se ferre, que se exploda. Ainda mais se a farinha for pouco, o meu pirão que é primeiro. E é assim a realidade que a gente vive dentro do nosso tempo. Mas Paulo ele fala, eu tenho a capacidade de dar a minha própria vida, e ele fez isso mesmo. Você vai ver a biografia de Paulo, ele foi decapitado, ele sofreu, ele foi martirizado. Sabe para quê? Para apresentar um plano de salvação por muita gente que desdenhou disso. Paulo morreu, assim como Jesus, por pessoas que no tempo dele e até hoje desdenha dessa morte salvadora. Mas mesmo assim, ele não está preocupado com isso. Nem Paulo, nem Jesus. Sabe por quê? Quando Jesus ele morre, ele não está querendo nada em troca. Ele faz isso por conta da sua maravilhosa graça. Ele fala, eu faço isso e eu não quero receber nada, absolutamente nada em troca. Eu faço isso para dispor para a humanidade um plano de salvação. E quem topar, quem quiser caminhar com isso, adere a isso e caminha com isso, e vai ter a vida consequente em razão disso. Então, Paulo ele criou laços relacionais tão fortes, que ele fez essa afirmação de estar disponível para dar a sua própria vida em favor do outro. Agora, por certo, quando a gente está numa caminhada, tu fala, caramba, eu dou minha vida por você. Eu sou capaz, geralmente a gente resume isso num ambiente muito familiar. Então, o pai ou a mãe, esses sim, hoje, são capazes de dar a vida pelo filho. Mas, por quem a gente não conhece, existe uma dificuldade. Mas, para Paulo, ali era fruto de caminhada, de diferenças, de enfrentamento. Às vezes, eu olhava e falava, não merece, mas eu vou insistir em você.
Você não tem jeito, mas eu continuo contigo. Você não quer mais ficar aqui, mas eu continuo. Eu sou chato, mas, poxa, eu não vou desistir de você. Então, Paulo, ele estava sempre com essa disposição de se manter, de amadurecer inconstante ou inconstância nas suas relações. Porque ele conseguia entender algo que a gente não entende hoje, que pessoas não são coisas. Pessoas não são objetos. Pessoas não são descartáveis. Pessoas precisam ser consideradas amadas a partir daquilo que ela é, a partir da história que ela tem. As pessoas precisam ser acreditadas. Dia desses eu estava no Tribunal de Justiça, e um promotor de justiça falou assim, olha, isso aí é um vagabundo, isso aí não merece respeito, isso aí, se tivesse pena de morte aqui no nosso país, ele tinha que morrer. O crime que ele cometeu, eu falei, tudo bem, tem um crime, tem a lei, tem que ser penalizado, se tivesse pena perpétua, tinha que ficar o resto da vida na cadeia, mas ele continua sendo humano. Ele continua sendo alguém aos olhos de Jesus, aos olhos da fé cristã, alguém que faz parte do projeto de salvação de Jesus Cristo. E um desembargador, na ocasião, ele falou assim, ele falou, olha só, o dia que a gente perder, que a gente desacreditar na humanidade, aí sim é o tempo do fim. Então a gente não pode deixar de acreditar no ser humano. E está ali, ó. A tia também, né? Passa por algumas coisas, né? Acontece que a gente não tem essa disposição, às vezes a gente não está disposto de viver considerando as pessoas, de considerar o outro, de tentar entender as falhas do outro a partir da história dele e criar em nós a capacidade de perdão, a capacidade de dar uma nova chance, a capacidade de ouvir ou assistir essa pessoa contando uma nova história, muito menos de dar a vida por essa pessoa, porque nós não somos constantes naquilo que pode promover a harmonia dos relacionamentos. Somos constantes, sim, naquilo que às vezes traz prejuízo para os relacionamentos. Perturbar o outro, magoar o outro, magoar com as palavras, magoar com as ações, arrumar problema onde não existe, arrumar problema que a gente não precisa ter. Aí a gente se torna constante nisso, naquilo que não é virtuoso. E Paulo ele vai continuar no texto de Tessalonicenses 5,15. Tenham cuidado para que vocês ou ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Então ele fala, se você tiver que escolher em qualquer situação, escolha a bondade, escolha o amor, escolha a oportunidade, escolha acreditar mais uma vez. Isso também não significa que você tem que ser um bestalhão, um bobalhão. Porque você considerar o outro, você amar o outro, você respeitar, você dar uma nova chance, não significa que você é um bobo. Um dia desses eu estava na rua, aí vi uma jovem, né, aparentemente assim, bem drogada, e ela me pediu uma quentinha, me pediu um negócio, ela me pediu outra, acho que a Sara estava do meu lado na ocasião. Ela sussurrou aqui, eu falei, não vou dar porque está faltando gente aqui. Se eu der para você, vai faltar para alguém. Ela falou, você tem que me dar porque você não me conhece. Você não é crente? Você não é pastor? Ficou sussurrando aqui no meu ouvido. Eu falei, isso é coisa de Satanás. Eu falei, vem cá, olha só, você não venha me ameaçar, porque eu não sou bobo seu, eu não estou aqui para poder cumprir esse papel. Eu estou aqui para te amar, para te considerar, para poder disponibilizar as coisas para você, mas você precisa entender o que eu estou fazendo, o que a gente está fazendo aqui. Não um ato de bobagem, não um ato de atropelo da sua parte para a gente. Mas é Deus, Ele falar que eu preciso fazer por você, às vezes, aquilo que eu nem queria fazer, mas eu faço, porque eu ouço a voz de Deus, porque eu tento ter compaixão pelas pessoas. E para mim não interessa muitas vezes o teu nome, porque eu nem te conheço, mas interessa o comando que Deus deu para eu poder fazer isso, e talvez a partir disso tudo, ela consiga ser modificada. Mas ela precisa entender com muita clareza que crente não é bobo, que um ato de bondade que você faz não vale para tornar o outro um escravizador de você e um acusador das suas bondades. Você não faz, mas você não é crente? Que crente é esse? Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Então, a gente precisa também entender essas situações. Então, você precisa construir as suas relações a partir de confiança. Relações de confiança. Ela pactua princípios de confiança também. Um autor, ele escreveu, ele diz, você costura as suas relações de confiança toda vez que você é fiel aos valores que você afirma respeitar. Então, tudo aquilo que você afirma respeitar como um valor, e um valor relacional, um valor que promove confiança, faça isso que você diz. Que isso não seja teórico, que isso não seja palavras. Então, se você quer respeito, você respeite. Se você quer fidelidade, você seja fiel. Se você quer receber, você dê também. Se você quer ser amado, você ame. Se você quer ser amigo, ou ter amigo, que você cative as pessoas. Se você quer carinho, você dê carinho, mas seja constante em todas essas coisas, porque isso diz respeito a uma relação que subsiste, que permanece, que cresce, que fica. Eu acho que uma lição, se você tomar isso como uma lição para a tua vida, você vai viver amizades melhores, você vai viver relações conjugais melhores, você vai tratar o outro como uma pessoa melhor, e o outro também talvez te trate como uma pessoa melhor. E, finalmente, a gente precisa entender que precisamos ser constantes com Deus, antes de qualquer coisa. Então, apesar de Paulo ter muita alegria, ele fazer algumas exortações para aquela comunidade ali, ele tem orgulho daquelas pessoas ali, justamente por isso. Ele vai dizer no texto, nos orgulhamos de vocês, nas igrejas de Deus, por causa da constância e da fé que vocês têm, que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações. Então, o que Paulo está falando? Vocês estão vivendo um momento muito difícil, eu sei que tem perseguição aqui, o tempo que Paulo vivia ali dentro daquela comunidade e do cristianismo era um tempo difícil. Paulo, ele tem muita noção daquilo que ele estava falando, porque Paulo ele foi um perseguidor da igreja, ele foi alguém que oprimiu a igreja, oprimiu mulheres, crianças, assistiu morte de discípulos de Jesus e consentiu com isso aí. Paulo, a gente vai ver lá na carta aos Hebreus, ele viu crentes sendo apedrejado, açoitado, cortado ao meio, cerrado, decapitado, afligido, maltratado de todo tipo. Então, isso que a gente vive no cristianismo, e a gente vê, às vezes, só lá no Estado Islâmico, que eles são contrários à nossa fé, e às vezes eles martirizam algum cristão, algum pregador da palavra, mas no tempo de Paulo isso era algo mais generalizado, as pessoas morriam à toa, simplesmente porque elas caminhavam com Jesus. Então as pessoas passavam toda sorte de sofrimento, e Paulo também passa por isso. Lá em 2 Coríntios 11, 26, ele fala um pouquinho sobre esses sofrimentos dele. Ele fala, olha só, eu trabalhei muito mais do que todos vocês, eu fui açoitado, eu fui exposto à morte, 5 vezes eu recebi dos judeus açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado, sofri naufrágio, fui exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos de assaltantes, de rios, entre amigos, e Paulo vai aqui uma relação de vida sofrida que ele expõe. Então ele sabia muito bem sobre essa questão de permanecer, de se manter constante diante de provação, diante de tribulação, diante de sofrimento. Às vezes você fica, por que Deus está acontecendo isso? Por que eu estou passando por essa situação? Por que eu estou enfrentando isso? Isso não é nada, tudo que você vive hoje, comparado àquilo que Jesus viveu, comparado àquilo que os apóstolos viveram, por amor ao Evangelho, não é nada. Ainda assim, nós desistimos facilmente de Jesus, desistimos facilmente da caminhada, desistimos facilmente da vida. Você tem jovem hoje que se mata, se joga de uma ponte, se enforca, dá tiro na cabeça, porque está com depressão, porque está com ansiedade, mas de quê? De uma vida que nem teve problema ainda. Então você não tem resistência para viver aquilo que você nunca teve como perigo de vida, e mesmo assim você desiste da vida. Então a gente vive um tempo muito perigoso. E o que pode ser solução para esse tempo? Jesus Cristo, o Senhor, o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que pode nos salvar, aquele que mostra para a gente, não desista, vá até o fim. Nós não somos daqueles que desistem, mas nós somos daqueles que prevalecem, que têm constância e que avançam sempre. E Paulo ele sabia muito bem dessas coisas. E é daí que a gente pode extrair o melhor exemplo
de constância com Deus é quando você passa por um sofrimento, por uma tribulação forte, e você fala: eu não desisto do Evangelho, eu não desisto da vida, eu não desisto do ar que Deus colocou nos meus pulmões, no meu coração que pulsa ainda. Eu já passei alguns momentos mais difíceis, mas talvez o mais difícil e a experiência mais dura que eu tive na minha vida foi quando eu perdi uma pessoa que eu amava muito. E aquele tempo era um tempo em que, para mim, foi o melhor, um dos melhores dos tempos que eu vivi. Como uma pessoa comum, eu não era pastor ainda, eu estava no seminário, eu orava por todo mundo, e eu tinha caderno de oração de pessoas, de famílias, de casais, eu sempre envolvido com isso, feliz mesmo, com a minha vocação, com o meu chamado, e eu estou no seminário, e de repente, acontece uma tragédia, um telefonema, e a vida ela se transforma em outra, uma vida entristecida, uma vida que não tem mais sentido, uma vida que tu olha para frente e fala: por que Deus aconteceu isso? Por que o Senhor fez isso no melhor momento meu contigo? Como é que vai ser daqui para frente? Como é que eu vou ter coragem de acreditar em fé e evangelho diante de todas essas coisas? E a palavra ela foi muito clara: nós não somos daqueles que recuam, que retrocedem. Nós somos daqueles que creem e avançam diante de todas as coisas. Alain, é o maior teste que você está passando na tua vida. É a maior provação que você está passando da tua vida. Mas se você persistir, se você for constante em Deus, você vai ver para onde eu vou te levar. E eu tive que responder aquilo naquele momento. E a resposta foi: eu permaneço contigo, Senhor. Eu continuo contigo, Senhor. Eu vou terminar os ciclos que eu comecei. Eu vou tentar melhorar as minhas relações. Eu vou tentar melhorar a minha vida. Eu vou tentar ser pessoa diferente com o outro. Eu vou tentar fazer do Evangelho não um Evangelho só meu, mas um Evangelho que compartilha a vida com o mundo. Que as minhas experiências, que os meus sofrimentos não são comparados em nada àquilo que o nosso Senhor sofreu. Mesmo sem eu ter nascido, mas Ele sabia que o plano de salvação dEle ia atingir a minha vida e que eu ia precisar disso num tempo da minha vida. Então, meu irmão, seja constante, seja constante, seja constante a começar em Deus. Não desista da sua vida, mas se você não quer desistir, o melhor que você pode fazer é começar com Deus. E a sua constância com Ele precisa sempre falar mais alto que qualquer tipo de momento, de necessidade momentânea, de capricho, de tribulação ou de sofrimento. E é a palavra de Paulo: mantenha-se firme e constante. Sempre se dedique à obra de Deus, porque à medida que você se dedica à obra de Deus, nele, a tua vida não será inútil. E se você acha que hoje existe lacunas na sua vida, que você considera inutilidade, Jesus quer preencher esse vazio do teu coração. Jesus, Ele quer preencher isso aí e fazer as coisas terem sentido. Um texto do Antigo Testamento diz lá em Provérbios que é feliz o homem que é constante no temor do Senhor. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa. Se essa palavra ela é adequada para algum momento, para a tua vida, para toda a tua vida, coloca no teu coração, faz uma decisão de caminhar com Jesus. Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Pai, no nome de Jesus, abençoe cada pessoa que está aqui essa noite. Obrigado por esse culto, pela celebração, pela tua palavra, que ela possa de fato, Pai, ser uma referência e uma escolha de caminhada nesse mundo tão difícil, nesse mundo tão complicado, nesse mundo tão inconsequente, mas que jovens, que adolescentes, que adultos, que casais, homens, mulheres, possam compreender que ainda existe esperança, e na constância no Senhor, a gente consegue superar. Abençoe cada um que está com o coração sofrido, que de repente chegou aqui essa noite, meio desesperançoso de algumas coisas. O Senhor é a última voz sempre. O Senhor é a última palavra sempre. Então que o Senhor possa modificar qualquer realidade, Pai, que impulsione para algo menor do que a Tua palavra, do que Teu amor, de Jesus Cristo, do nosso Salvador, em nome de Jesus. Amém.